Hoje eu estava profundamente conectada com o meu aspecto. Eu nem sei como chamar esse aspecto. Sutil, amoroso, orgânico, conectado com o cuidar, com o fazer manual, com a natureza, que se estipulou por algum motivo de aspecto feminino. E eu queria conversar com vocês hoje sobre esse retorno a esse lugar, que eu não gosto de chamar de feminino, mas eu não encontrei um nome para ele. Porque eu gosto sempre de lembrar que nós somos almas. E como almas a gente não pode polarizar esse tipo de coisa que fala da alma, que fala do cuidado, que fala do simplesmente ser em harmonia com a vida, né? E hoje eu fiz pão, hoje eu limpei minhas ervas, separei, estudei um pouco sobre a função das plantas. E eu me lembrei da minha trajetória como mulher, como eu primeiro me distanciei de tudo isso, embora fosse um chamado interno, para depois me reaproximar. Eu sou o tipo de mulher racional, intelectual. Eu gosto do mundo objetivo, gosto de estatísticas, eu gosto dessa parte mais técnica. Antes, para quem não sabe, antes de eu ser terapeuta, eu era publicitária. E a parte da publicidade que eu mais me afinei, além da criação publicitária, foi a parte de pesquisa de mercado, planejamento estratégico. Então, eu me distanciei bem. Outras coisas fazem a gente se distanciar desse nosso lado, que é as feridas, né? A maneira como às vezes a gente se deixa machucar, se deixa explorar e abusar no percurso do cuidar, do se abrir, do se doar. Então, por um tempo na nossa vida, pode ser que a gente esteja fazendo as coisas de uma maneira automática, não por desejo, mas por medo de ser abandonada, por medo de não ser amada, por medo de ser rejeitada, de não se sentir pertencente. Então, a mulher cuida, a mulher faz contato com a beleza, com a afetividade, a partir de um estado de medo e de busca por aceitação, e não a partir de um estado de amor próprio e incondicional. Isso é grave, porque deixa uma marca nessas coisas lindas, coisas saudáveis, que eu recomendo todo mundo que tem algum contato com isso. E eu falo todo mundo, eu não falo só mulher, eu falo mulheres e homens. Isso deixa marcas e faz com que a gente se afaste do nosso ser humano. Esse lado é o humano. É o lado do se encantar com o simples, se encantar com o ato de estar num lugar bonito, cheiroso, cheiro de pão no forno, chá de capim santo. Um lado humano, sabe? E quando a gente sente dores a partir de vivenciar o nosso lado humano, de se abrir, exteriorizar a nossa pureza. Quando eu falo de pureza, eu não estou falando de ausência de defeitos, eu estou falando de abertura. Abertura sem reservas, aquela abertura da criança, sabe? Essa pureza. Só que essa pureza, às vezes, ela pode ser maculada, né? E essas feridas que deixam marcas fazem com que a gente se afaste disso. E se esqueça. Só que esse lado está associado com a intuição, está associado com a autoestima, com o autocuidado, está associado com a capacidade de se relacionar com o outro de maneira profunda, de se relacionar com a natureza de maneira profunda também, porque é um lado do cuidar. Quando a gente reveste esse lado para a terra, ele fala do plantar, do tratar, do respeitar, do colher, do se permitir receber e usufruir do que é simples, do que vem assim, de mão beijada, sem medo. A natureza é muito linda, o que é plantado é muito linda, é a abundância, é a própria expressão da abundância. Quando eu vejo as colheitas das coisas, você planta um pé de couve e sai muito mais couve do que o que a gente consome, muito mais. Uma touceira de melissa, Ave Maria, é infinita, ela é infinita. Tava aqui atrás com um espinafre, ele toma tudo e vai ramando assim. Uma vez a gente deixou nascer abóbora no fundo do quintal, o fundo do quintal era só abóbora. Pá, a abóbora tomou tudo. A abundância é lindo. E esse lugar interno de saber usufruir da generosidade do universo também depende
desse nosso lado humano. E essas feridas fecham a gente não quer mais receber. Então a gente começa a controlar o nosso lado feminino para não se abrir demais, para não doar demais, para se proteger. Porque ano passado a gente foi ferida por isso. E começa a colocar um rótulo em tudo que lembra a gente disso e se afastar. E aí, historicamente eu falo das coisas femininas, né? Do curar feminino, da espiritualidade feminina, que milhões de feridas, né? Que ficaram por causa disso. E que a gente se afasta. E que em determinado momento da nossa vida a alma grita e pede, volte. Você tem que voltar. Meu desafio atualmente é ser a publicitária e a bruxa. Ser a terapeuta sistêmica e a curandeira, curadora. Ser a mãe que faz a tarefinha, que tem agenda, que posta, que tem ritmo de postagem. E ser intuitiva a criança que senta junto para balançar na rede e que dá risada e que quer ficar na cama até mais tarde com a filha embolada e tudo mais. É conciliar os dois lados. O que me permite ser produtiva e atuar no mundo novo, que tem coisas que minha alma não sabe ainda o que é. Minha alma sacerdotisa, minha alma bruxinha, minha alma mulher da terra ainda não sabe o que é rede social, ritmo de postagem, globalização, vida online. Mas a publicitária da atualidade sabe, aquela que da adolescência que escolheu publicidade e propaganda porque era o que dava dinheiro na cabeça dela, né? E ela sabe o que é botão, a geminiana sabe o que é botão, o que é digital, o que é touchscreen, o que é online, ela sabe tudo isso. E as duas precisam estar integradas. Eu convido vocês a refletir de que maneira vocês estão polarizadas nas vidas de vocês. Você tem em algum nível a crença de que você ou pode ser mulher sensual ou mãe? Você tem a crença que você pode ser ou chefe de família ou profissional? As duas coisas não é possível conciliar para você. Que você pode ser só ou alopática ou homeopática ou medicina, ciência e tudo, ou a medicina da terra, a medicina xamânica, a medicina espiritual. Não precisa ser ou. Agora, integrar as duas coisas traz um nível de tensão que eu considero desafiador. Porque o que vem quando você procura integrar as duas coisas é o novo. É o que ninguém sabe o que é. É o que não está em nenhum manual. Que a humanidade, ela vem evoluindo em pêndulos, né? A gente vai para o extremo, vai para o extremo oposto. Vai para o extremo, vai para o extremo oposto. Então a gente sai de idade das trevas para a era da ciência. Zero conhecimento, confiando cegamente no outro, sem saber nem ler. Feudalismo, Senhor da Terra foi atribuído por Deus e tal, para ciência, não acredito em nada, não quero ver a cara de espiritualidade, de religiosidade. Pendulação. E essa coisa de chegar no meio e tentar se segurar e sentir esse meio. Eu sou sensual e mãe. Eu sou profissional e espiritual. Eu sou dona de casa e esportiva. Eu sou tudo ao mesmo tempo. Dentro da necessidade do meu ser, do que precisa ser manifesto em cada momento. Eu convido vocês a fazer essa experiência, deixar a atenção acontecer. Olha só, nos dias de hoje eu dizer um negócio desse. Deixar essa atenção dos opostos acontecer em você, no centro. E se permitir, na hora que você estiver passando pelo meio, você se permitir sentir esse chamado. Quem está chamando? Para que direção? Se está acomodada na dona de casa, na afetiva e tudo, e a produtiva, a intelectual está dizendo, eu quero mais, quero ter um lugar do mundo, deixa ela chamar, sente essa atenção. Você produzir mais, desafiar o seu ser. Quando ficar demais, deixa a outra chamar, natural, orgânico. Para que tudo isso? Vamos sentir um momento, sentir o cheiro do chá, o cheiro do pão, o barulho dos pássaros, das folhas. Deixa essa atenção acontecer.
Deixa ela te tomar um pouco. Eu tô deixando isso acontecer esses dias. Eu já passei o dia fazendo, tirando foto, porque tudo era tão lindo o tempo inteiro pra mim que eu fiquei com vontade. Beijão.